Olá, pessoal. Mais uma aula da disciplina de Planejamento Ambiental, a nossa terceira aula. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o conteúdo e direcionando realmente para a atuação de vocês no mercado de trabalho, para a atuação de vocês também dentro dos projetos que vocês já estão desenvolvendo aí ao longo da disciplina. Então, também a gente tem uma atividade supervisionada que vai ser muito importante para vocês terem essa consciência prática e técnica da realidade do planejamento ambiental. Então, espero que vocês se dediquem bastante, porque pode ser uma grande oportunidade para vocês entenderem ainda mais do que é a vida de um gestor ambiental. E eu estou aqui para facilitar isso, né? Então, aproveitem, explorem o máximo possível, participem do nosso fórum de dúvidas, do nosso fórum avaliativo, para realmente ainda aperfeiçoar ainda mais esses conhecimentos de vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão socioambiental estratégica com foco no macroambiente. Ou seja, para se fazer planejamento, eu dependo de uma avaliação de todo o ambiente da organização, ou seja, do ambiente interno e do ambiente externo. Então é muito difícil fazer essa análise, né? Isso depende de uma série de fatores, são mudanças que ocorrem constantemente, então é cada vez mais difícil hoje para as organizações terem uma leitura realmente efetiva desse macroambiente. Muitas as organizações já estabelecidas, elas contam com departamentos específicos, né, de prospecção e análise de mercado para entender o que vem mudando no macroambiente. Então, eles já estão à frente, digamos, quando a empresa tem isso, ela consegue ficar à frente das outras porque ela vai ver que tem lá uma tendência ambiental, por exemplo, que determina que o novo modelo de produção para um determinado segmento é esse, porque ele gera menos impacto, tem menos potencial de impacto, os aspectos ambientais são mais controláveis, então ela já aplica isso rapidamente. Agora, para a realidade, né, das organizações, das pequenas, médias organizações, isso está bem distante de ser, de fato, algo que pode acontecer. Então, eu vou convidá-los a pensar nesse sentido, né, a que vocês possam começar a interferir nessas pequenas e médias empresas para que elas tenham mais informações e para que elas se conscientizem da importância de analisar o macroambiente organizacional. Então, a gente vai ver aqui na imagem que fica bem estabelecido, ó, aqui no círculo, né, na parte azul, é o que a gente está chamando de macroambiente. É o macroambiente que compõe aí uma série de atores, que é composto por uma série de atores, de agentes institucionais, de agentes que no fim das contas, determinam o caminho das organizações, porque são os interesses desses agentes, né, desses atores que estão no macroambiente que vão impactar diretamente na organização, que é ali o quadrado vermelho. Então, o quadrado vermelho ele é dependente dessa parte azul, que é o macroambiente, que tem uma série de questões a serem discutidas. Então, a gente vai falar da economia, ou seja, quais são as estratégias econômicas do país, qual é a política econômica do país, o que realmente tem de tendências. Essas tendências elas são feitas tanto pelo governo brasileiro, mas também são feitas por outras entidades, por instituições privadas, financeiras. Então, tem que buscar diversas fontes também, né? Porque volta e meia você vai ter uma informação que pode parecer enviesada, que pode não parecer tão isenta, então é melhor você questionar e analisar isso com outros atores também, com outras instituições que fazem estudos da macroeconomia do país. E a partir disso, você pode ter uma série de insights que podem falar, olha, não, surgiu ali uma linha de economia verde que é algo que dá para a gente começar a trabalhar e começar a explorar esse mercado, né? Então, que essa economia verde, que essa proposta de economia verde que o país está tentando alavancar tem a ver com o meu negócio? Será que vão surgir mais linhas de financiamento? Vão surgir mais possibilidades de incentivo para importar tecnologias que são desenvolvidas pelo mundo? Então, eu tenho que ficar atento para isso, porque eu já começo a falar, opa, então, meu planejamento ele muda. Se eu tenho essa perspectiva de mais avanço de uma proposta de economia verde, então eu sei que vem benefício por aí e eu sei que o mercado vai se aquecer nesse horizonte. Então, você como gestor ambiental, você vai instigar o dono da empresa, né, a proposta, a pensar com carinho essas propostas de realmente alavancar do ponto de vista de mais respeito e ainda mais sustentabilidade. Questões demográficas, né, então, assim, como que a sociedade se comporta, quais são as características da população, qual o meu público, como que ele se comporta, quais são as preferências desse público, né? São mulheres, são homens, são jovens,
faixa etária. Então, tudo isso tem a ver com aspectos demográficos que precisam ser analisados cuidadosamente para se estabelecer um planejamento ambiental também adequado. Porque às vezes você está dentro de um sistema que produz algo que realmente é difícil atender a população se você não mudar a sua forma de pensar e agir e de produzir. Então é muito importante fazer essas análises e principalmente sempre focando em tendência, porque o planejamento ele é uma coisa futura, né? Então assim, eu estou planejando hoje o que eu vou fazer pelos próximos 5 anos, por exemplo. Então imagine a dificuldade que é, né? A gente hoje é muito difícil estabelecer previsões, né, ter previsões concretas, porque é tudo muito rápido, é tudo a velocidade das coisas, a inteligência artificial vai mudando as coisas rapidamente, então a gente precisa minimamente conhecer esses aspectos para ter opções e ter um direcionamento dentro dessa perspectiva. Tem a dimensão política, né, de como que eu preciso me comportar, de entender a política do meu país, no nível internacional também, qual é a relação que isso gera, né? Então, mas o meu produto ele é um produto interno, não preciso me preocupar com política externa. Pelo contrário, porque tudo que você tem de mudança, por exemplo, uma mudança de estratégia macroeconômica dos Estados Unidos impacta diretamente no custo das matérias-primas da sua empresa aqui no Brasil. Então, tem a ver também. Por mais que você não atue no mercado internacional, você vai sofrer impactos de uma nova estratégia de política econômica do principal centro econômico do mundo. Então, tem que ficar atento, tem que avaliar isso. As políticas elas mudam também constantemente. Você tem mudanças culturais, né, também que a gente vai discutir aqui, tecnológicas, as questões da natureza, né, de impactos que já são perceptíveis, né? A gente fala, mas tem aquecimento global, tem, digamos assim, o desmatamento, as queimadas na Austrália, na Amazônia. Então, como que isso vai impactando e como que eu preciso pensar isso? O meu negócio está inserido na região da Amazônia. Olha a preocupação que eu tenho que ter com a preservação do meio ambiente, ainda mais, porque é ainda mais cobrado, né? É uma cobrança mundial, né? No nível global. Então, o negócio, assim, um empresário que atua nessas regiões, ele está sendo constantemente avaliado, questionado pelo mundo inteiro. Então, ele ainda triplica a responsabilidade dele com a questão ambiental, né? Então, ele vai ter que ter esse entendimento. Agora eu entendi que fazer planejamento ambiental não é um gasto, é um investimento. Estou fazendo um investimento para evitar escândalos, para evitar problemas para o meu negócio, porque eu quero realmente manter e ter um negócio sustentável. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido de entender, de fazer essa análise do macroambiente. Tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa discussão, que vocês leiam ainda mais o material sobre o macroambiente, né? A gente tem uma aula específica para entender o macroambiente e nas próximas aulas a gente trata então do microambiente, que é o nível da organização. Um abraço e até a próxima aula.
Olá pessoal, mais uma aula da disciplina de Planejamento Ambiental, a nossa terceira aula. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o conteúdo e direcionando realmente para a atuação de vocês no mercado de trabalho, para a atuação de vocês também dentro dos projetos que vocês já estão desenvolvendo aí ao longo da disciplina. Então também a gente tem uma atividade supervisionada que vai ser muito importante para vocês terem essa consciência prática e técnica da realidade do planejamento ambiental. Então, espero que vocês se dediquem bastante, porque pode ser uma grande oportunidade para vocês entenderem ainda mais do que é a vida de um gestor ambiental. E eu estou aqui para facilitar isso, né? Então, aproveitem, explorem o máximo possível, participem do nosso fórum de dúvidas, do nosso fórum avaliativo, para realmente ainda aperfeiçoar ainda mais esses conhecimentos de vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a gestão socioambiental estratégica com foco no macroambiente. Ou seja, para se fazer planejamento, eu dependo de uma avaliação de todo o ambiente da organização, ou seja, do ambiente interno e do ambiente externo. Então, é muito difícil fazer essa análise, né? Isso depende de uma série de fatores, são mudanças que ocorrem constantemente. Então, é cada vez mais difícil hoje para as organizações terem uma leitura realmente efetiva desse macroambiente. Muitas as organizações já estabelecidas, elas contam com departamentos específicos, né, de prospecção e análise de mercado para entender o que vem mudando no macroambiente. Então, eles já estão à frente, digamos, quando a empresa tem isso, ela consegue ficar à frente das outras porque ela vai ver que tem lá uma tendência ambiental, por exemplo, que determina que o novo modelo de produção para um determinado segmento é esse, porque ele gera menos impacto, tem menos potencial de impacto, os aspectos ambientais são mais controláveis. Então, ela já aplica isso rapidamente. Agora, para a realidade, né, das organizações, das pequenas, médias organizações, isso está bem distante de ser, de fato, algo que pode acontecer. Então, eu vou convidá-los a pensar nesse sentido, né, a que vocês possam começar a interferir nessas pequenas e médias empresas para que elas tenham mais informações e para que elas se conscientizem da importância de analisar o macroambiente organizacional. Então, a gente vai ver aqui na imagem que fica bem estabelecido, ó, aqui no círculo, né, na parte azul, é o que a gente está chamando de macroambiente. É o macroambiente que compõe aí uma série de atores, que é composto por uma série de atores, de agentes institucionais, de agentes que no fim das contas, determinam o caminho das organizações, porque são os interesses desses agentes, né, desses atores que estão no macroambiente que vão impactar diretamente na organização, que é ali o quadrado vermelho. Então, o quadrado vermelho ele é dependente dessa parte azul, que é o macroambiente, que tem uma série de questões a serem discutidas. Então, a gente vai falar da economia, ou seja, quais são as estratégias econômicas do país, qual é a política econômica do país, o que realmente tem de tendências. Essas tendências elas são feitas tanto pelo governo brasileiro, mas também são feitas por outras entidades, por instituições privadas, financeiras. Então, tem que buscar diversas fontes também, né? Porque volta e meia você vai ter uma informação que pode parecer enviesada, que pode não parecer tão isenta, então é melhor você questionar e analisar isso com outros atores também, com outras instituições que fazem estudos da macroeconomia do país. E a partir disso, você pode ter uma série de insights que podem falar, olha, não, surgiu ali uma linha de economia verde que é algo que dá para a gente começar a trabalhar e começar a explorar esse mercado, né? Então, o que essa economia verde, que essa proposta de economia verde que o país está tentando alavancar tem a ver com o meu negócio? Será que vão surgir mais linhas de financiamento? Vão surgir mais possibilidades de incentivo para importar tecnologias que são desenvolvidas pelo mundo? Então, eu tenho que ficar atento para isso, porque eu já começo a falar, opa, então, meu planejamento ele muda. Se eu tenho essa perspectiva de mais avanço de uma proposta de economia verde, então eu sei que vem benefício por aí e eu sei que o mercado vai se aquecer nesse horizonte. Então, você como gestor ambiental, você vai instigar o dono da empresa, né, a proposta, a pensar com carinho essas propostas de realmente alavancar do ponto de vista de mais respeito e ainda mais sustentabilidade. Questões demográficas, né, então, assim, como que a sociedade se comporta, quais são as características da população, qual o meu público, como que ele se comporta, quais são
as preferências desse público, né? São mulheres, são homens, são jovens, faixa etária. Então, tudo isso tem a ver com aspectos demográficos que precisam ser analisados cuidadosamente para se estabelecer um planejamento ambiental também adequado. Porque, às vezes, você está dentro de um sistema que produz algo que realmente é difícil atender a população se você não mudar a sua forma de pensar e agir, de produzir. Então, é muito importante fazer essas análises e, principalmente, sempre focando em tendência, porque o planejamento ele é uma coisa futura, né? Então, assim, eu estou planejando hoje o que eu vou fazer pelos próximos 5 anos, por exemplo. Então, imagine a dificuldade que é, né? A gente, hoje, é muito difícil estabelecer previsões, né? Ter previsões concretas, porque é tudo muito rápido, a velocidade das coisas, a inteligência artificial vai mudando as coisas rapidamente, então a gente precisa minimamente conhecer esses aspectos para ter opções e ter um direcionamento dentro dessa perspectiva. Tem a dimensão política, né, de como que eu preciso me comportar, de entender a política do meu país, no nível internacional também, qual é a relação que isso gera, né? Então, mas o meu produto ele é um produto interno, não preciso me preocupar com política externa. Pelo contrário, porque tudo que você tem de mudança, por exemplo, uma mudança de estratégia macroeconômica dos Estados Unidos impacta diretamente no custo das matérias-primas da sua empresa aqui no Brasil. Então, tem a ver também. Por mais que você não atue no mercado internacional, você vai sofrer impactos de uma nova estratégia de política econômica do principal centro econômico do mundo. Então, tem que ficar atento, tem que avaliar isso. As políticas elas mudam também constantemente. Você tem mudanças culturais, né, também que a gente vai discutir aqui, tecnológicas, as questões da natureza, né, de impactos que já são perceptíveis, né? A gente fala, mas tem aquecimento global, tem, digamos assim, o desmatamento, as queimadas na Austrália, na Amazônia. Então, como que isso vai impactando e como que eu preciso pensar isso? O meu negócio está inserido na região da Amazônia. Olha a preocupação que eu tenho que ter com a preservação do meio ambiente, ainda mais, porque é ainda mais cobrado, né? Uma cobrança mundial, né? No nível global. Então, o negócio, assim, um empresário que atua nessas regiões, ele está sendo constantemente avaliado, questionado pelo mundo inteiro. Então, ele ainda triplica a responsabilidade dele com a questão ambiental, né? Então, ele vai ter que ter esse entendimento. Agora eu entendi que fazer planejamento ambiental não é um gasto, é um investimento. Estou fazendo um investimento para evitar escândalos, para evitar problemas para o meu negócio, porque eu quero realmente manter e ter um negócio sustentável. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido de entender, de fazer essa análise do macroambiente. Tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa discussão, que vocês leiam ainda mais o material sobre o macroambiente, né? A gente tem uma aula específica para entender o macroambiente e nas próximas aulas a gente trata então do microambiente, que é o nível da organização. Um abraço e até a próxima aula.